Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Jesus é muito bom. Eu meditando aqui na palavra e considerando comigo algumas coisas que Deus fala para mim, viu? Tudo que eu falo para vocês é aquilo que Deus fala para mim. E tudo que Deus fala para mim, eu preciso compartilhar. Eu não posso ser egoísta. Aquilo que Deus me ensina, eu tenho que compartilhar para vocês. Eu preciso compartilhar, eu preciso abençoar vocês com aquilo que eu obtenho de revelação da palavra. Tá bom, meu irmão? Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia é o Salmos 23. É uma das alegorias. A Bíblia é cheia de alegorias, de figuras, né, de parábolas. E uma das alegorias que eu mais gosto é o Salmos 23, essa comparação magnífica que Davi usa. E Davi começa a falar por meio de uma alegoria. E Davi começa a falar sobre os cuidados do Senhor na nossa vida. E o Davi usa um exemplo. Davi era pastor, né? Davi pastoreou o rebanho de seu pai. E algo interessante, muito interessante. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Espírito Santo. Então, querido, Davi começa a usar uma alegoria. E Davi começa a falar. E Davi começa a se expressar, Davi começa a cantar, Davi começa a louvar. E Davi escreve os Salmos 23. E aí Davi começa a dar exemplos. E Davi começa a falar que Deus é o nosso pastor e que nós somos as suas ovelhas. E Davi começa a usar essa alegoria. E Davi diz: em verdes pasto me faz repousar, me leva para águas tranquilas, fortaleça a minha alma. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum, porque o Senhor está comigo. Bondade e misericórdia seguirão a minha vida, né? E a gente sabe de cor esses salmos. Mas o interessante de tudo isso, querido e minha querida, é como esse salmo nos faz entender como o Senhor cuida de nós, como o Senhor cuida de nós no espírito, na alma e no corpo. E o interessante é que Davi começa falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí ele começa a dizer que o Senhor leva ele para pastos verdejantes. Logo em seguida, para águas tranquilas. E o Espírito Santo falando para mim que o Senhor, Ele sempre vai cuidar de nós e que nós não devemos ficar preocupados com comida, com bebida. E aqui Davi está usando essa alegoria e ele está falando que o Senhor pega a ovelha e leva para pastos verdejantes, onde há comida. E também leva as ovelhas para o rio, para beber a água. Então o Senhor, Ele sempre vai alimentar as suas ovelhas, sempre vai cuidar das suas ovelhas. Tanto espiritualmente como fisicamente. Depois Davi fala: refrigera a minha alma. Algumas traduções: fortaleça a minha alma. E Davi começa a falar que o Senhor, Ele cuida do emocional, Ele cuida da parte emocional, sentimental nossa. E Davi diz que o Senhor refrigera, Ele traz descanso à nossa alma, o Senhor fortalece a nossa alma.
E a Bíblia diz que uma das maneiras que o Senhor usa para fortalecer a nossa alma, Davi diz que é nos guiando pelo caminho da justiça. Uma das maneiras de o Senhor fortalecer a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, é nos guiando pelo caminho da justiça. É nos guiando pelo caminho da justiça. O homem, quando sai do caminho da justiça, ele sofre muitas consequências. Ele sofre muitas aflições. Por isso que a Bíblia fala que o homem que conserva a sua boca, ele protege a sua alma das angústias. Então, meu irmão, o Senhor refrigera a nossa alma. Ele consola a nossa alma, Ele fortalece a nossa alma, nos guiando pelos caminhos da justiça. Se você está desviado desse caminho da justiça, volte a andar nesse caminho da justiça, porque é nele que a sua alma é fortalecida. Depois Davi começa a falar de adversidade, de problema. E ele diz, mesmo se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. Presta atenção, esse vale da sombra da morte talvez seja a aflição, a situação que está vivendo agora. Isso é alegórico. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, ou na saúde, ou no casamento. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas preste atenção, talvez seja esse vale que você esteja passando, que Davi já passou várias vezes. E o que Davi fala, o que Davi usa? Davi fala assim, mesmo que eu ande, preste atenção, Davi não falou que ele não anda pelo vale da sombra da morte, Davi não falou assim, não existe vale da sombra da morte, não existe aflições, não existe adversidade. Davi falou, mesmo que eu ande, mesmo que eu tenha adversidades, problemas, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, meu irmão, diante das adversidades, diante do vale da sombra da morte, eu e você não devemos temer, porque o Senhor, Ele está